nasceu em Florianópolis, 1957. Ele é filho de Eduardo Luz e Hilda, 89 anos. O pai, de saudosa memória. Tem 4 irmãos, 3 mulheres, um homem. Casado com Eliane, pai de Jorge, Carolina e Michele. Espírita, torcedor do Avaí, flamenguista, publicitário, radialista e apresentador de TV. Adora comer frutos do mar, beber uma cerveja bem gelada. Música popular brasileira. Hobby, muita leitura. Admira a verdade e detesta a mentira. É ele, Gilberto Luz, o pica-pau dos anos 80, 90, da nossa Rádio Mirador, da Mirador de Osni José Gonçalves, a Mirador que completou agora, na última quinta-feira, 67 anos de história, de informação, de comunicação e de amiga da comunidade. Obrigado por ter vindo, meu estimado pica-pau, o Gilberto Luz. Você que esteve aqui em 17 de março de 2001, quando a Rádio Mirador completava seus 54 anos de existência, junto com Donato Ramos, com Lorival Goulart, com o nosso Nilton Valtrico Bachu, com o Rubens Gonçalves, com o Paulo César Fiuza Lima, quando o programa ainda era muito louco, e eu e o Chico Santos jogava tudo e quebrava tudo. E depois de tanto tempo você retorna aqui nos estúdios da RBA TV, da Fundação Osni José Gonçalves, desse conglomerado da Dona Yolanda, do Renê, da Rejane, do Kiko, do Rubens e dos nossos parceiros. Porque sem equipe não se faz nada, estimado. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Primeiro porque estimado é um linguajar dos manezinhos, É né? verdade, é E eu verdade. sou um manezinho, nascido em 9 de fevereiro de 57, na maternidade Carmela Dutra, no carnaval. Por isso sempre fui um fulião, sempre gostei muito de carnaval. Meu pai era um fulião emérito, tanto que mesmo depois de casado com minha mãe, para que ele não deixasse de frequentar o carnaval, ele inventou um bloco. Todo ano ele fazia um bloco para o Clube Flamengo de Capoeira, o Esporte Clube Flamengo, que ele também gostava de dançar. Então ele fazia um bloco um ano para o Esporte Clube Flamengo de Capoeiras, outro ano para o Clube 12 de Setembro, que também era no mesmo bairro, para não haver brigas, né? Então, estimado é ótimo ouvir, porque estimado a gente ouve muito lá, porque lá tem um campeonato de dominó do estimado. Do estimado tem, eu acompanho ver jornal. Lá em Ponta das Canas, no norte da ilha, que o Esperidião Ami, o ex-governador, junto com outro rapaz lá, já ganharam muitas vezes o dominó do estimado. Famoso, né? Famoso. Né? Voltar a Rio do Sul é ter a emoção que eu tive esta tarde, de trazer à minha memória momentos espetaculares. Eu falei na Rádio Mirador que vou falar para você aqui ao vivo. Eu tenho 2 histórias, uma antes da Rádio Mirador e da Fundação e do seu Osni e a família, e outra do Gilberto Luz no programa do César Souza. Mas veja, eu fiquei 22 anos ao lado do César Souza e apenas 3 anos da Rádio Mirador. E eu peguei um amor aqui a esta cidade, a família Gonçalves, de extrema importância para a minha vida. Porque quando eu vim para cá em 87, logo em 88 meu pai faleceu de um câncer no pulmão. E eu vim a conhecer um outro pai, que se chamava Osni José Gonçalves. Me tratou como um filho, muito respeito, como ele trata seus funcionários, como ele tratava seus funcionários, né? Então, voltar aqui ao teu programa, a uma amizade que começou quando você ainda era funcionário da Casan, quando eu ainda fazia entrevista com você. E o Brejeiros, nós éramos tudo jovens aí, né? tudo jovem, o Brejeiro. E voltar aqui, Neri, é muito bom. Eu vou sair daqui amanhã, de volta para Florianópolis, com o meu ego, o meu superego, muito feliz. O meu coração está explodindo de alegria. Ter ido à Rádio Mirador, participar com você do programa ao vivo, falar dessa história de ter vindo para cá para trabalhar numa unidade móvel, a primeira unidade móvel da rádio, um Fiat 147. E eu saí por aí, era magro, com um palito. Por isso que era pica-pau, né? Por isso que era pica-pau. E ele, o Osni José Gonçalves, foi que botou esse apelido em mim. Ah, foi o seu jeito Sim, de porque eu apelido. era muito magro. E eu falava muito, e um dia disse, olha, eu vou te chamar de pica-pau. Eu disse, tá bom.
emissora que E sabe. ficou repórter de Pica-Pau, né? Ficou repórter Pica-Pau. Então, eu queria daqui saudar ao Rubens, a Dona Yolanda, né, ao Kiko, ao Renê, a Rejane, né, e a esse grande homem, que para mim, um dos maiores empresários de comunicação de Santa Catarina, sem dúvida. É um legado importante que ele deixou na história do rádio de Santa Catarina. Quando eu saí em 1987 para vir para cá, Roberto Alves e outros grandes nomes do rádio de Florianópolis disseram para mim o seguinte: você vai trabalhar na melhor rádio de Santa Catarina. A Mirador é a rede Globo do rádio de Santa Catarina. Eles falavam isso lá? Falaram isso para mim quando eu vim embora, quando eu vim trabalhar aqui. Então, foi uma honra, foi um privilégio muito grande, né? Meu filho Jorge, hoje que tem 27, se criou aqui até os 3 anos de idade. Né? Morei numa casa maravilhosa em frente ao Esporte Clube Concórdia. Hoje tem um que prédio. hoje fui lá, vi um prédio. Né? Meu filho engatinhou no gramado daquela casa. Né? Então você vê quanta saudade me dá. Né? Nunca sofri enchente aqui, graças a Deus, nos 3 anos que vivi, mas sei que a cidade já vivia esses momentos muito difíceis, muito tristes, inclusive companheiros. Mas o povo foi guerreiro. Foi, sempre foi. Nas duas eu acompanhei pela imprensa, né, lá de Florianópolis. Então, o Neri, eu deixei todos os meus compromissos lá. Eu tenho um programa ao vivo lá. Eu chamei um companheiro, um colega de sua vida, fazer o programa. Por quê? Porque eu vou para a Rádio Mirador. Vou lá porque tem 67 anos da rádio e eu quero participar, e um amigo meu me convidou e eu não quero saber de programa, não quero saber de nada. Eu vou a Rio do Sul. Eu vou embora. Aí ele disse assim para mim: só tu não vai ficar lá, né? E eu vou assinar embaixo, porque o telespectador que está vendo o nosso programa, uns matando a saudade do nosso Gilberto Cruz do Pica-Pau. E outros conhecendo o Gilberto Cruz do Pica-Pau. Enfim, teve na TV com César Souza há muitos anos, a nível de estado, só para teres uma ideia, o programa teve 30 anos no ar, dos quais 22 eu fiquei com ele. Você ficou com ele. Então, as pessoas, eu posso dizer, porque eu liguei para você, você atendeu, quando é que eu tenho que estar aí? Sexta-feira. Estarei aí sexta-feira, para a gente gravar o programa para ir ao ar ao sábado. E às sextas-feiras eu vou sempre para Florianópolis, ao encontro da minha família, que mora em Florianópolis, eu moro em Balneário durante a semana. Estimado, você dizia para mim, quando a gente andava pela cidade, e você acabou encontrando muitas pessoas que de longe, Pica-Pau, 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 inclusive o Baio, que foi o nosso... Baio, grande Baio, sim. Tantas outras pessoas aí. Você me dizia o seguinte: Neri, Rádio Mirador, Osni José Gonçalves, e o meu filho recente tinha nascido, que eu vinha para cá, e o primeiro carrinho de bebê que ele ganhou foi de Osni José Gonçalves. Um dia ele chegou na minha casa, era de tarde, ele bateu palma lá na minha casa e eu fui atender o seu Osni, me visitando essa hora, sim. Eu vim trazer um carrinho de bebê para o teu filho, para o George. Eu disse: meu Deus, mas eu vou projetar para te visitar. Ele tinha uma alma, uma áurea. Por isso que eu, depois de alguns problemas muito sérios da minha vida, eu passei a estudar a religião espírita, foi que me explicou algumas coisas da minha vida. E Osni José Gonçalves tinha uma áurea, uma alma, que era muito grande. Era muito maior do que todos esses projetos da vida. Um cara extremamente humano, extremamente solidário com as pessoas. Eu, quando comecei na rádio, eu disse para ele assim: senhor, eu tenho umas dívidas lá em Florianópolis que eu queria pagar. Para mim sair de lá limpinho, como diz lá na minha cidade. Quanto é que você precisa? Como se fosse hoje R$1.000. Chamou a Dorli. A Dorli, que era Dorli Werner. Dorli Werner, funcionária do financeiro, né? Dorli, dê R$1.000 aí, o seu Gilberto, que ele vai falando, pagar umas dívidas aí, que ele precisa. Eu não assinei um pedaço de papel, eu não assinei um vale, eu não assinei uma promissória, eu não dei um cheque. Ele fez isso, sabe? Ele tratava bem as pessoas, me tratava com muito carinho, ligava para mim e dizia assim: essa voz rouca, a culpa é tua e do Lorival. Vocês andaram por aí bebendo cerveja, tinha o restaurante do Valdir lá no Canoas. Tinha o caldo de cascudo. Caldo de cascudo de saudosa memória. Verdade. Que eu ia com o Lorival lá, aliás... O SP2? Sim, o SP2. Lorival foi e ainda é um grande amigo, né? Um grande comunicador. Meu Deus, é maravilhoso. Queria eu ter a capacidade de trabalho que tem um Lorival Goulart, né? Somente no rádio, né? E aí nós íamos lá de SP2, como é o nome daquele parque que tem lá na BR? Como é que chama aquilo lá? Parque. Não tinha um parque, tipo assim, onde tinha o riacho, onde tinha muitas árvores lá?
Paraíso. O Paraíso. Em Lontras. Em Lontras. O Paraíso. Aquele aspedor vinha soltando fumaça pela BR-101. Era maravilhoso. BR-470. Meu Deus, olha, saudosa memória. O Valdir do Canoas, eu almoçava lá. Comia feito boi ladrão, eu era bem magrinho. Daí o Valdir tinha uma comida maravilhosa, eu almoçava lá. Aos domingos, onde é que a gente ia almoçar? No Lindomar. Lá na BR também, não era na entrada Eu da cidade. guardo aquela imagem do Lindomar de pé, esperando as pessoas ali, né? Com aquele uniforme, com aquele avental. O meu filho, ele dizia assim pro meu filho, o Lindomar. Ó, ele levava o meu filho assim, aqui tem pirulito, aqui tem bala, mas primeiro tu vai comer com o papai e com a mamãe, tá? Depois o Lindomar. Vê que é coisa que a gente não esquece. Não né? esquece, Não esquece. né? Então eu vivi aqui momentos excepcionais da minha vida, valorizado profissionalmente, valorizado como pessoa. Criei aqui o meu filho George até 3 anos de idade. E lamento, isso é uma coisa que eu lamento, que eu choro, que eu choro muito, foi ter só convivido com ele 3 anos só hoje de José Gonçalves. Queria ter vivido 3 décadas, 20 décadas, 50 décadas. Agora, gozado, né, o Gilberto Luz, nosso estimado pica-pau, é sabido, quem conheceu o José Gonçalves, eu também conheci, não trabalhei na rádio na época dele, mas era amigo dos filhos, então a gente o conhecia muito. E ele nos ajudou, abriu as portas para o nosso grupo Brejeiros, que ninguém acreditava, tudo jovens, Sim. tudo muito maluco, Sim. tudo com 18, 17, Me lembro 19 disso. anos. Ele abriu as portas, acreditou e botou a rádio sempre à nossa disposição para fazer as nossas andanças da vida, das promoções que o Brejeiro fazia e continua aí até hoje muito vivo. Mas o Osni diziam que ele saía viajar com o rádio, Sim. dentro, tinha o rádio no Maverick, mas tinha um outro rádio. Parava, ligava a antena para ouvir não só os profissionais que trabalham com ele, ouvir outros profissionais de outras emissoras para ver quem servia para trabalhar na sua Ele rádio. escutava lá em Camboriú, no apartamento que tinha, e me ligava de manhã. Essa voz rouca, você andou saindo aí lá, bebendo e fumando, que na época eu fumava. Você tem uma voz linda, rapaz. Pare de fumar, ele dizia para mim. Sua voz é muito bonita. E você, pare de beber, tomar gelado. Sabe o que está fazendo mal para você, para brincar comigo? O que faz mal para ti é a Coca-Cola. Ele botou uma antena no prédio Botou lá, uma antena no para prédio poder pra ouvir. sintonizar a rádio. Ele vivia rádio 24 horas 24 por dia. horas Por por isso que hoje é difícil você trabalhar com pessoas que não estão nem aí. São donos da rádio, só aparece para receber, como tem alguns aí em Santa Catarina. O cara é dono, mas deu para alguém lá administrar. Só ele vem só buscar vai... dinheiro. É, porque ele não tem alma, ele não tem sangue, ele não se arrepia ao ouvir uma notícia. Né? E o seu Osni já vivia esse sonho da TV, da Rede Bela Aliança, né? Eles já viviam naquela época. E depois que eu vim aqui, que vi a televisão montada, que vi todo mundo aqui, tem que fazer um apoio já, tem que fazer um patrocínio, tem que fazer um comercial. Mas antes, depois do comercial, eu vou contar uma outra história daqui de Rio do Sul, que vocês não conhecem, do Pica-Pau e com a unidade móvel. Vocês vão rir um pouco. Não, você vai contar, sim. Já no retorno, depois do nosso intervalo.